Bem, pessoal, agora a gente vai falar de um aspecto que muita gente tem preocupado, que é a Covid longa, em especial a manifestação dela no cérebro, né? E o que que acontece? Hoje em dia já está saindo muito trabalho. A gente está vivendo 3 anos quase de pandemia, então, obviamente, o número de casos caíram, o número de mortes caíram, mas a gente ainda convive e vê no dia a dia de qualquer médico no consultório, ou seu mesmo, né? Pessoas com queixas neurológicas, porque tiveram Covid. Claro que quem teve Covid grave, ficou internado, tem sintomas muito maiores, mas às vezes pessoas tiveram Covid leve e queixam de memória, alterações muitas vezes comportamentais, aumento de transtorno de ansiedade, depressão, e às vezes é difícil para a gente diferenciar o que é, pelo contexto que a gente viu de pandemia, né, isolamento, perda de pessoas que você gosta e tal, e o que é característica da doença, né? Vamos dizer assim, como a doença age no seu corpo, né? E hoje em dia está aumentando muito o nosso conhecimento disso, né? E grande parte do fator que a Covid interfere no nosso cérebro é o aspecto inflamatório que ela desencadeia. Óbvio que tem um debate também da infiltração, né? Então o vírus, né? Ele afeta o olfato, a gente fez muito vídeo falando disso, né? Lá atrás isso acontecia, ainda continua acontecendo, mas não com tanta intensidade, né? E parece ter algum tipo de reação, né, para o sistema nervoso central. Mas o mais importante, que as pessoas mais têm percebido, é a cascata inflamatória que a Covid dá, agindo no nosso corpo como todo, no pulmão, trato gastrointestinal, né? E também no cérebro. E o que tem acontecido é que muito desse processo inflamatório muito parecido com algumas doenças degenerativas, em especial a doença de Parkinson, né? E outras doenças que afetam o nosso sistema nervoso central de forma degenerativa e desencadeia também uma cascata de inflamação. Então muita gente tem preocupado, óbvio que não é para assustar você, que isso vai acontecer e tal. Será que isso no longo prazo, essa quantidade de pessoas que tiveram Covid, essa quantidade de pessoas que tiveram alteração neurológicas e muitas delas até de forma permanente, pelo menos até agora, né, 2, 3 anos depois, ainda muita gente com sequelas, né, neurológicas por causa do Covid, isso também não vai desencadear outras doenças, né? Ou doenças ou alterações permanentes, né, transtorno de humor, que eu falei para vocês, depressão, tudo isso, ou também doenças neurodegenerativas. Ainda está o ponto de interrogação, ninguém consegue bater o martelo, mas o mecanismo de ação, as inflamações que a Covid leva no sistema nervoso central gera assim essa preocupação, tá bom? Se tiver alguma mudança, tiver alguma novidade, eu falo para vocês, né? São artigos e revistas de impacto, como a Nature, que fez um trabalho recente falando sobre isso, né? Dessas cascatas de inflamação que acontece no paciente que tem Covid, que também inflamações que acontecem com pacientes com doença degenerativa, como Parkinson, tá bom? Espero que tenha ajudado. Qualquer novidade eu falo com vocês.